Alô, amigos! Uma segunda-feira que já começa a matemática, os palpites. Quem é quem na ordem do dia na divisão de acesso? O Aimoré, o Inter de Santa Maria, o Passo Fundo e o Novo Hamburgo são os quatro que têm o mando de campo para a volta. Lajadense, Bagé, Veranópolis e Gramadense jogam a primeira em casa. E é quarta-feira. Então, teve jogo ontem, alguns campos foram usados e o do Lajadense é um deles, e não tem como recuperar até quarta. Mas, se jogaram ontem, quarta-feira deve estar, pelo menos, a bola pode rolar um pouquinho, porque ontem nem isso fez. Objetivo alcançado? Sim. Primeiro, não ser rebaixado. Segundo, classificar. E agora é aquele mata-mata onde o Lajadense, todos os anos, chega como o patinho feio. E mais uma vez, chega lá. Ontem, após o jogo, o Serginho, na entrevista, disse que escolher adversário não é um bom negócio. Tá certo, Serginho. O que precisa, na verdade, é trabalhar e tentar surpreender o adversário com a tática e com o palavreado que o Serginho tem no vestiário. Focar e mandar ver, e vamos esperar o que vai acontecer. Eu acho que o Lajadense está no caminho correto, dentro do que tem, dentro do que pode e dentro da capacidade da comissão técnica e dos jogadores que compraram a ideia. Isso é fundamental. E a ideia ela é vendida com uma qualidade. O Serginho é especialista na venda da ideia. E é por isso que ela é comprada e os jogadores se jogam para chegar ao objetivo. É o Aimoré, eu sei, é o Aimoré, o primeiro colocado. Mas agora empatou tudo. Ninguém tem vantagem de nada. Se terminar dentro daqueles resultados iguais, 1-0 aqui, 1-0 lá, ou 0-0, ou empate aqui, empate, é pênaltis. Não tem vantagem porque foi primeiro e desvantagem porque foi o oitavo. Nada disso. Está equilibrado. Só tem o mando de campo da volta em casa. E deu para a volta. E a dupla Grenal? O Internacional, olha, quando a gente falava, dizia, de que o Inter tinha resultado e não tinha desempenho, mas foi 3 vitórias depois de... Foi importante, fundamental. Vencer é o que interessa, o resto é o resto. Mas não tinha desempenho. Ontem ficou provado. Mais uma vez. Só que ontem o Inter não teve resultado. Era jogo para 3 pontos. Antes de começar. E depois, olha, andou ali para não acontecer esse 1 ponto que veio. Tem alguns jogadores abaixo da média. E aí começa a pensar na competição da quarta. Já começa a pensar no adversário de Libertadores. Começa a perder o foco. É um problema danado, hein? Tem que ter cuidado. E o Grêmio? Bom, o Grêmio, o que nós temos em relação ao Grêmio é o seguinte. O Grêmio está melhorando o desempenho, mas não tem resultado. O Grêmio jogou meia boca contra este. Melhorou contra aquele. Foi bem contra o Palmeiras em termos de dinâmica e entrega de jogo. Mas não somou ponto em lugar nenhum. Não tem pontuação. Está perto da zona do rebaixamento. Está na hora de começar a dar uma pegadinha. Eu sei, os adversários eram cascudos. Era Cruzeiro, era Palmeiras. Teve no meio do caminho aí o Vasco. E o Grêmio ainda buscou um ponto em São Januário. E joga pouco em casa. E quando joga em casa, pouco que eu digo é... Os jogos são... O Carnet botou tudo para mais fora do que dentro. Esse é o grande problema. E agora, amanhã, hein? Já é amanhã. O Fortaleza. E o Fortaleza deu uma crescida também. Então, é jogo para 3 pontos e não tem negociação. Esta é a situação. Quando lá no começo, para fechar o pagode aqui, voltando para o acesso, lembra que a gente falava que época para jogar, que isso, que aquilo. Tá aí, ó. É chuva em cima de chuva. Na quarta-feira você acha que vai estar bom? Vai estar um espetáculo para ir a jogo? 7h30? Podia fazer às 5 ou 3 da tarde. Época totalmente errada. Deu o ano inteiro para jogar uma competição. E aí botam uns meninos naquele lodo de ontem.
Meninos dos dois lados, porque o time do Real também é uma gurizada. E daí? Azar do presidente que tem que correr atrás do dinheiro? Azar de quem? Olha, eu acho que os 15 presidentes que foram lá na federação, eu vou insistir nisso até tentarem me convencer. Os 15 que foram lá na federação só faltaram dizer sim ajoelhados para o presidente da federação. Então, vão reclamar, como diria um amigo meu antigamente, vão reclamar para o bispo, porque o Papa não está nem aí para vocês. Dá uma clicadinha, porque a força que nos une é a Sertel. E a Sertel tem lojas, tem aquele carnezinho no Capricho, compra esticada, produto de qualidade e aquele atendimento. Sertel. E o regional, claro, o jogo inaugural passa para domingo junto com a primeira rodada, acertadamente. Já foi antecipada a desistência do jogo no sábado. Vida que segue. Semana que vem, o regional vem com tudo. E eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.